Fala galerinha, professor Daniel Sena trazendo mais uma treta constitucional, esse novo quadro aqui do nosso canal do YouTube, onde eu sempre trarei temas polêmicos para nós debatermos aqui e ajudá-los na escolha de um lado, da discussão. O tema de hoje é legalização do aborto, a interrupção voluntária da gravidez. A grande questão que está em jogo é descriminalizar ou não a prática do aborto no Brasil. Esse tema tem ganhado uma relevância muito maior nos últimos anos com o fortalecimento do conservadorismo no nosso país, com o crescimento da bancada da bala e da Bíblia. Eu não sei como é que essas coisas se combinam, mas elas se combinaram no Congresso Nacional. E por conta disso, nós tivemos aí uma multiplicação de projetos de lei visando criminalizar mais, punir mais a prática do aborto e pouquíssimas discussões no sentido oposto. Por isso eu quero trazer esse debate aqui para nós fazermos no nosso canal do YouTube. Se você achar que esse vídeo é um vídeo interessante, deixa o seu like aqui ao final, deixa o seu comentário e, acima de tudo, participe dessa discussão, porque nós só cresceremos se nós debatermos as ideias e convivermos com as diferenças, tá? O que nós vamos ver nesse vídeo para vocês se ambientarem aqui, Primeiro, eu vou fazer aqui trazer um histórico de como o aborto é tratado hoje no Brasil. Segundo, eu vou mostrar para vocês quais são os efeitos da criminalização do aborto, Por que a criminalização do aborto ela não resolve o problema do aborto no Brasil. Depois, eu quero trazer para vocês algumas hipóteses para a possibilidade, algumas normas possíveis para a legalização do aborto no nosso país. E por fim, vamos fechar mostrando para você qual que é o cenário atual dessa discussão no âmbito do legislativo e no âmbito do judiciário. Beleza? Então, vem comigo. Primeiro, para a gente posicionar, a legalização do aborto discute o quê? Discute a permissão para a interrupção voluntária da gravidez no caso da mulher. Tá? Então, se a mulher quiser interromper a gravidez na hora que ela quiser, ela vai lá e interrompe a sua gravidez, não sendo necessário prossegui-la até o fim. Tá? Então, basicamente, a discussão da legalização do aborto trata desse tema. Um ponto importante é que o aborto no Brasil já tem uma regulamentação. Ele é crime. A prática do aborto no Brasil, em regra, é crime. Lá no Código Penal Brasileiro, que está previsto no artigo 124 até o artigo 127, existem regras criminalizando a prática do aborto. Um detalhe importante sobre essa regra no Código Penal é que o Código Penal é de 1940, meu brother. Nós estamos em 2021. Ou seja, a discussão que nós estamos tendo hoje remonta a uma época de 1940, onde as mulheres mal tinham direitos no nosso país. Cara, e se ela praticasse aborto, ela simplesmente era punida como até hoje é punida com a prática de crime, gente? Então, a necessidade de nós avançarmos nesse debate, nessa discussão, é porque o mundo mudou, as coisas evoluíram e a mulher deixou de ser apenas um objeto reprodutor do homem, Ou seja, a nossa sociedade, por mais que ainda seja majoritariamente machista e patriarcal, ela precisa virar esse jogo. E um pouco do viés que eu quero trazer nesse vídeo aqui, exatamente um olhar com mais respeito, com mais dignidade para a mulher, diferente daquilo que se pratica hoje no nosso país. Tá? Então, regra do aborto no Brasil hoje é crime. O Brasil está entre os países do mundo com as legislações mais proibitivas. Velho, você tem noção que nós estamos simplesmente atrás de países até da África? Pois é, vem comigo aqui, ó. Esse panorama aqui dá para você ter uma noção legal. Essa galera de azulzinha que você está vendo aqui são os países em que o aborto já é legalizado hoje e a mulher não precisa apresentar justificativa para a realização do aborto. Obviamente que não é assim, tipo, pode praticar o aborto da forma que quiser. Não, existem parâmetros, existem regras, mas existe a possibilidade de realização do aborto sem precisar justificar. O Brasil, ele é vermelhinho aqui, gente? Vocês conhecem aqui o globo, Então, o Brasil tá esse cara aqui vermelhinho, gente. Esse cara vermelhinho tá aqui, gente, ó. Segunda espécie de legislação mais proibitiva do mundo. A primeira espécie é essa aqui, que são os vermelhos mais escuros, ó, que são alguns países da África, alguns países árabes aqui, que simplesmente proíbem qualquer tipo de aborto, tá? No Brasil, é possível a prática de aborto para salvar a vida da mãe. Então, esses países de vermelho da cor do Brasil, que são alguns países da África, temos o México aqui,
proíbem a prática do aborto em regra, mas permitem ele para salvar a vida da mãe, que é o caso do Brasil, tá? E os países de azul são os países que têm uma legislação mais flexível e mais tolerante com a prática do aborto. Eu estou mostrando para vocês o mapa mundo exatamente para você ter uma visão do cenário e de como o Brasil ele se posiciona junto de países subdesenvolvidos economicamente e que também não avançam nessa discussão. Tanto que nós estamos atrasados e precisamos retomar essa discussão, até porque o momento é crucial tanto no Parlamento quanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e que isso poderá definir os próximos anos da legislação brasileira acerca deste tema, né? Agora vamos lá. Se, em regra, o aborto no Brasil é crime, qual que seriam as exceções? Ou seja, existem possibilidades de aborto permitido no Brasil? Sim. Existem 3 possibilidades de aborto permitido no Brasil hoje. Primeira possibilidade que está no artigo 28, no próprio Código Penal, artigo 28, inciso 1, que é o aborto necessário. O aborto necessário é aquele aborto praticado para salvar a vida da mãe. Então, a mãe está lá, correndo o risco de morrer. A legislação brasileira já optou, desde 1940, matar o feto e salvar a mãe. A segunda hipótese, que foi chamada pela doutrina de aborto sentimental. Olha o nome, né, gente? Aborto sentimental. É quando a mulher é vítima de estupro. Então, tipo assim, tadinha, ela foi estuprada, né? Vamos deixar ela abortar então, tadinha, ela já foi violentada. É assim que a legislação brasileira trata o tema. E a terceira hipótese, que não está prevista na lei, mas já está pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e pode ser realizado no Brasil hoje, é o aborto do feto anencefálico. Gente, o aborto do feto anencefálico é aquele feto sem cérebro. Ou seja, percebeu-se que era completamente irracional deixar uma família viver todo o período de gestação com um feto sem cérebro que, após o nascimento, morreria. Ou seja, o sofrimento seria multiplicado, né? Então, essas são as 3 hipóteses de abortos permitidos na legislação brasileira hoje. Portanto, é importante frisar que o aborto já é permitido no Brasil. Então, legalizar o aborto no Brasil não significa inventar a roda, não significa inventar uma hipótese que nunca foi feita. Não, já está feita, já existe. Nós só precisamos ampliar o foco da discussão. Ao invés do foco ficar concentrado sobre o viés ideológico, religioso, machista, patriarcal, ampliarmos essa discussão para a proteção da dignidade da mulher. Eu acho que a grande questão que está em jogo é essa, é ampliarmos a discussão olhando mais para a dignidade da mulher do que pelo simples interesse moral, ético, religioso que está prevalecendo no Brasil desde 1940 no que tange esse assunto, tá? Agora, perguntas que são mitos, né? Aquelas perguntinhas que a galera faz geralmente quando a gente discute isso aqui. Mas peraí, o aborto não viola o direito à vida? Gente, viola. Mas você tem que lembrar que o direito à vida não é um direito absoluto. Na legislação brasileira, nenhum direito absoluto, nenhum direito à vida. Acabamos de ver 3 possibilidades de limitação aqui do direito à vida do feto, nos casos de 3 abortos permitidos. Além disso, existe a possibilidade de limitar o direito à vida de quem já está vivo, que ocorre, por exemplo, numa legítima defesa. O Código Penal excetua a prática de crime nesse caso. Ou então, a exceção para o direito à vida da própria punição de pena de morte no caso de crimes militares. Então, o direito à vida não é um direito absoluto, não é na Constituição e vai continuar não sendo. Ou seja, esse argumento de que legalizar o aborto violaria o direito à vida, ele não procede porque ele simplesmente seria mais um argumento limitativo do direito à vida que já é limitado no direito brasileiro, tá? Outro argumento falho também que as pessoas contrárias à legalização do aborto trazem. Mas o aborto não é pecado? Bem, pode até ser pecado se você acreditar que ele é pecado. Mas isso, meu brother, sai da esfera do jurídico e vai para a esfera religiosa. E nós não podemos pegar um tema juridicamente relevante e debatermos ele para toda a sociedade sob uma perspectiva religiosa. Se você tem a sua fé, ela serve para você se salvar. Você não tem o direito de impor a sua fé para as outras pessoas. E isso é o que fundamenta as bases do Estado Democrático de Direito brasileiro, que é o Estado laico. Daniel, o que significa um Estado laico? Estado laico é aquele Estado que não tem uma fé. Estado laico é aquele Estado que não tem uma religião pessoal. Apesar do presidente da República, nos seus devaneios, achar que o Brasil é um país cristão, o Brasil é um país muito maior do que o cristão. Primeiro, existem trocentos mil tipos de cristianismo no Brasil.
Segundo, existe uma grande fatia da sociedade brasileira que não acredita em nada ou acredita em outra religião. Pensar numa legislação que agrega valor apenas para quem entende que o aborto é pecado é você desmerecer uma outra fatia da sociedade que não acredita nisso. E isso não é democrático. Até porque, se você acredita em Deus e acredita que o aborto é pecado, é só você não praticar, porra. Para que você precisa de uma lei? A lei divina já é suficiente para você não praticar o aborto. Você não precisa de uma lei humana dizendo que é proibida a prática do aborto, entendeu? Então, essa tese aqui é extremamente falha e sai da esfera do discurso jurídico de que esse tema necessita, né? Outra questão interessante. Muitas mulheres conservadoras, aquelas mulheres mais religiosas, mais moralistas, tipo a nossa ministra da mulher, né? Ela diz assim, mas a proibição do aborto visa proteger a vida da mulher, não é contra ela não, é para proteger ela. Gente, bullshit, protege porra nenhuma, né? Olha só, apesar de nós termos uma falha grandiosa de estatísticas no Brasil, até porque a maior parte dos abortos realizados no Brasil são clandestinos, então não tem como você contabilizar, pasmem com esses números. O aborto é a 4ª maior causa de morte materna no Brasil. Mesmo sem termos 100% de certeza desses números, ele já é a 4ª maior causa de morte materna no Brasil. Outro dado, só em 2019, o SUS internou 535 mulheres por dia para a realização de algum procedimento médico relacionado ao aborto. Ou para a realização do aborto, ou para a realização de um procedimento pós-aborto mal sucedido. Às vezes o aborto ocorreu em casa, um aborto involuntário. Às vezes o aborto ocorreu numa clínica médica clandestina, deu complicação, foi parar no SUS. Então, olha que louco, né? Fala assim, não podemos legalizar o aborto para o aborto não ocorrer. Mas o aborto está ocorrendo, velho. E o aborto está ocorrendo pra caraca. São 535 mulheres por dia passando por isso no Brasil, isso em 2019. Outro dado, dessa galera, gente, apenas 1% desses abortos são por motivos legais. Motivos legais é feto anencefálico, caso de estupro ou para salvar a vida da mãe. Os outros 99% não tem nada a ver com essas excludentes de licitude que nós vimos. Ou seja, o aborto vai existir com ou sem legislação criminal punindo ele. Simples assim. Tá? Outro dado aqui alarmante, gente, preste atenção. Ao todo, foram realizados 195 mil abortos no Brasil. Isso dos dados que existem estatísticas, aqueles que foram realizados no SUS. Imagina quantos abortos clandestinos são realizados no Brasil. Se em 2019 195 mil abortos foram realizados no SUS, imagina a quantidade de abortos que não são realizados no SUS e que o Estado desconhece. Os números são assustadores. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ou seja, tirando esse tema um pouco do foco do Brasil e trazendo no nível mundial, porque essa discussão é mundial, tá, gente? 213 mil mulheres morrem todos os anos por causa do aborto, fora as que vivem complicações. Este tema, ele é tão importante, tão relevante para a dignidade da mulher, que quando se coloca ele lá para baixo do tapete, quando não se discute, e a justificativa simplesmente reforça essa chacina de mulheres que ocorre no mundo. E o que nós estamos trazendo aqui, quando eu trago essa treta constitucional para a gente debater, é exatamente parar de olhar para o nosso umbigo e começar a olhar para uma realidade que existe, você querendo ou não, você gostando ou não, você concordando ou não, e que tem relevância jurídica sim, e que tem relevância e pertinência constitucional, até porque os tretas constitucionais devem ter essa pertinência. Então, a proibição do aborto, ela não serve para salvar a vida da mulher. Como prova isso aqui? Simplesmente isso. A proibição do aborto pode servir para muitas coisas, para satisfazer o ego masculino, para satisfazer o ego dos religiosos, mas ela literalmente não serve para salvar a vida da mulher. Pelo menos os números provam que ela não tem essa função. Agora, o argumento que é mais nojento e mais escroto é: mas a mulher engravida porque quer. Meu amigo, esse argumento, ele é tão vazio de empatia, ele é tão vazio de humanidade, ele é arrogante, ele não leva em consideração, velho,
a pessoa que ficou grávida sem querer. Ele não leva em consideração aquela criança que é estuprada por um parente que fica calada para não criar conflito familiar. Ele não leva em consideração aquela mulher que sente vergonha por ter sido violentada pelo padrasto, pelo o irmão, pelo enteado. Casos que nós vemos aí e ficamos assustados no Brasil. Vivemos aí, no ano passado, aquela menina de 10 anos que era estuprada durante anos pelo padrasto lá e que um monte de gente louca, religiosa, ainda foi fazer lá movimento, protesto contra o aborto daquela criança. Você já imaginou uma criança de 10 anos sendo mãe? Isso é surreal. Então, simplesmente dizer que a mulher engravida porque quer é um argumento sem um mínimo pingo de humanidade. Esse argumento não cola. Pode colar para você, com a sua fé escrota, com a sua fé que defende matar em prol da fé, que defende matar bala, armamento em prol da fé. É uma fé escrota que não tem nada a ver com Deus, com Jesus, tem nada a ver. Aquele Jesus de amor, não tem nada a ver. E ó, tá crescendo um monte de gente assim no Brasil agora, uma fé escrota, uma fé suja, uma fé cega, que não tem nada a ver com a fé que o cristianismo genuíno pregou através de Cristo, entendeu? Então, velho, dizer que a mulher engravida porque quer é simplesmente ignorar a realidade, tá? Então esse argumento aqui também não cola. Mas aí vem a questão e um contraponto. Daniel, mas e o direito à vida do feto? De fato, nós não podemos banalizar e simplesmente ignorar que temos um feto ali. Então, discutir legalização do aborto não é simplesmente descaracterizar o feto como sujeito de direitos. Não é esse o foco da nossa discussão. O que é importante nós sabermos é que a proibição do aborto simplesmente não salva a vida dos fetos. E, infelizmente, mata milhões de mulheres. Ou seja, proibir o aborto não cumpre com a finalidade que aqueles que querem proibir o aborto desejam, que é salvar a vida do feto. Porque quem quer fazer aborto vai fazer. Quem quer fazer aborto vai fazer, tendo lei ou não. E é por isso que o problema cresce e ele aumenta e ele acaba respingando nos cofres públicos quando você tem um aumento de gastos para cuidar desses abortos mal feitos que foram feitos em clínicas clandestinas, sem contar com todo o custo que se tem para recuperar a saúde dessas mulheres, além do prejuízo quando as mulheres morrem. Velho. Ou seja, o motivo pelo qual a punição do aborto como crime existe não resolve o problema. E aí nós estamos diante de um conflito de direitos aqui, claro e patente. Qual é o conflito de direitos? Direito da mulher e direito do feto. Como é que eu resolvo esse conflito de direitos? Gente, lembrando que esse conflito de direitos existe a todo momento. Entre nós, que estamos vivos, entre a mulher e o feto, também vai existir. Quando se pratica o aborto por conta do estupro, o conflito existe. Quando se pratica o aborto para salvar a vida da mulher, o conflito existe. Quando se pratica o aborto, esses abortos já são permitidos no Brasil. Quando se pratica o aborto do feto anencefálico, esse mesmo conflito existe. Então, o grande cerne da questão jurídica é direito da mulher versus direito do feto. No âmbito da mulher, no âmbito dos direitos da mulher, nós podemos enxergar quais direitos? Todos os desdobramentos da dignidade da pessoa humana. Direito à saúde da mulher, direito da autodeterminação, que é o direito que a mulher tem de escolher se ela quer ter um filho ou não, se ela quer ser mãe ou não. Direito à liberdade. Ela tem o direito de liberdade sobre o corpo dela. Direito à privacidade. O direito de preservar sua própria intimidade, autonomia reprodutiva. Se a mulher ficou grávida sem a sua intenção, ela tem o direito de escolher se ela vai dar prosseguimento a isso ou não. Então, no âmbito do direito da mulher, essas são as vertentes de amplitude desse direito. No âmbito do direito do feto, o direito de ficar vivo, que também é o desdobramento da dignidade da pessoa humana, mas, em parte, como ele ainda não nasceu, ele tem preservado o direito de nascer, como fruto do direito à vida. Ok? Então, diante desse conflito, como é que a gente resolve? Né? Como é que se resolve um conflito de direitos aqui? Ponderando os direitos e buscando um ponto de equilíbrio. Essa tem sido a melhor forma de resolver conflitos de direitos na jurisdição brasileira e a forma como eu proponho nesse vídeo que possamos resolver esse conflito. Como é que a gente vai ponderar os direitos do feto e os direitos da mulher? Primeiro, é preciso estabelecer um limite aqui. O aborto ele não pode ser considerado apenas um método anticoncepcional. Tipo,
Engravidei, vou lá praticar o aborto. Engravidei, lá pratico o aborto. Então a legislação, ela precisa ser aprovada, mas não no sentido de liberar a prática do aborto como método anticoncepcional, porque o aborto não pode ser vulgarizado a este ponto. Eu tenho uma vida de um feto em desenvolvimento que está ali em jogo. Por outro lado, nós não podemos considerar a vida de quem não nasceu com mais proteção do que a vida de quem já nasceu. Então seria desarrazoado eu proteger mais o feto, que ainda sequer nasceu, em detrimento da mulher que está viva. Então, buscar um equilíbrio significa tentar equacionar esses direitos, mas dentro de um princípio de razoabilidade. Até porque o feto hoje, ele já, no direito brasileiro, não possui os mesmos direitos de alguém que já está vivo. Isso já existe. A legislação brasileira já olha dessa forma. Tanto é que aborto espontâneo, quando a mulher aborta porque ela simplesmente não conseguiu manter aquela gravidez, apesar de gerar um sofrimento e tristeza, não é reprovado pela sociedade. Ninguém vai lá na delegacia denunciar quando a mulher tem aborto espontâneo. Por quê? Porque a vida daquele feto, cara, não tem o mesmo peso jurídico da vida da mulher. Ok? Outra justificativa disso é na própria punição que a legislação penal trouxe. Se você matar uma outra pessoa, um ser humano que já está vivo, crime de homicídio, você vai ser condenado a uma pena de reclusão de 6 a 20 anos, fora as agravantes. Agora, se você praticar um aborto, cara, detenção de 1 a 3 anos. A própria legislação penal de 1940 já prevê um desequilíbrio valorativo na ponderação do direito à vida da mulher e do direito do feto. Consegue perceber? Então, hoje a realidade já é no sentido de que o valor da vida do feto não é o mesmo valor da vida de quem está vivo. Além do fato de já existirem hipóteses de abortos permitidos no Brasil. Portanto, a permissão de uma nova hipótese de aborto no Brasil não viola a Constituição, não viola o direito à vida, considerando que nós já temos a possibilidade de abortos realizados no Brasil e que tem amparo da legislação brasileira. Algumas razões que eu quero trazer para vocês aqui, para que vocês pensem e reflitam sobre a legalização do aborto. Primeiro, legalizar o aborto significa não impor à mulher ou a uma família a obrigação de ter um filho não desejado. E aqui a gente conversa com aquela justificativa que eu falei lá atrás. Fala assim, a mulher engravida porque quer. Não é assim que funciona. É a mesma coisa você falar que você bate o carro porque quer. É a mesma coisa você falar que você perdeu o emprego porque quer. Tipo assim, é você pegar uma causa que às vezes não é porque você quer, às vezes é um acidente. Às vezes, cara, o método anticoncepcional não funcionou e você sabe que é assim. Você sabe que é assim. Eu sou pai de 3 filhos, eu sei que é assim. Às vezes a gente não quer e o filho vem. E, cara, a decisão é da mulher muito mais do que a decisão é do homem. Porque nós sabemos que no país que nós moramos, o Brasil, a desigualdade pesa muito mais sobre a mulher do que o homem. A responsabilidade de cuidar dos filhos é muito mais da mulher do que do homem. Então, não venha essa dizer assim, não, temos que preservar a família, né? Temos que impor, se a mulher engravidou, ela tem que ter esse filho. Velho, o buraco é mais embaixo. A discussão tem que avançar um pouco mais. Às vezes a mulher engravida e ela não quis, ela não planejou e pior, cara, e esse é o pior. Às vezes ela não tem nenhuma estrutura para ter um filho. E nós estamos vendo isso no Brasil. Se você pega a maior parte das mulheres hoje que sofrem do aborto e morrem e precisam procurar clínicas clandestinas, são mulheres pobres. São mulheres que não têm infraestrutura para ter um filho. Não têm educação de como se planejar. Não tem percepção sobre a sua sexualidade e simplesmente elas engravidaram. E elas não podem ter esse filho, cara, por diversos fatores. Aí você pensa assim, mas engravidou, agora tem que ter. Beleza, então começa a refletir o seguinte. Como que é a vida de uma criança numa família se essa criança é indesejada? Essa semana eu estava vendo o vídeo de uma criança que estava sendo presa num barril, cara, acorrentada e comendo merda. Vocês devem ter visto isso aí. Como é que fica a cabeça de uma criança não planejada e que nasce numa família que não quer ela? Tá, quem essa criança vai se tornar quando crescer? É isso que você tem que pensar. Existe um efeito, cara.
um efeito que vai muito além do simples fato, não pode abortar. Um efeito social. E esse efeito social estoura na nossa cara quando a gente se depara com aquele indivíduo que não foi desejado, que não foi planejado, e ele está hoje na sociedade fazendo um monte de merda. Entendeu? Com vários problemas psicológicos. Sem contar na destruturação da família. Então, essa é uma razão importante de cunho sociológico que deve ser muito discutida e mais aprofundada do que essas simples palavras que eu estou trazendo aqui. Eu só estou trazendo essas razões para o debate, para vocês virem aqui nos comentários e moer no debate. Essa é a ideia. Outra razão para a legalização do aborto. A imposição estatal de um comportamento com base na ordem pública não pode ser religiosa. Ou seja, se eu puno o aborto como crime porque religiosamente não pode se praticar aborto porque viola as regras divinas, eu estou tirando o debate da esfera jurídica e trazendo para a esfera religiosa. Como nós já falamos, o Estado é laico. O Estado não pode pegar uma regra de ordem pública e transformar ela numa regra de ordem religiosa. Tá bom? Porque isso violaria o senso de igualdade, razoabilidade e o princípio democrático de representatividade. O Estado tem que governar para todo mundo e não para uma fatia da sociedade que tem uma fé religiosa. Terceiro ponto, desigualdade social. Queridos, o aborto, a punição do aborto só fode quem não tem dinheiro. Você acha que rico vai se ferrar? Você já viu pessoa rica abortando e sendo presa? Você nunca vai ver isso no Brasil. O Brasil é a terra da desigualdade, a cada dia ela aumenta. Quem é pobre se fode. Quem é rico, cara, tem as suas formas de fazer, cara. Simples assim. Então, a legalização do aborto, ela vai permitir a todas as pessoas ricas e pobres, as mulheres ricas e pobres, a mesma condição de tratamento diante de uma gravidez indesejada. Eu sei que esse assunto toca numa ferida que às vezes você faz de tudo para não enxergar, mas você tem que enxergar. E eu falo isso tendo o privilégio de estar numa classe social com privilégios e que eu não preciso, sou homem, tenho uma condição financeira legal, já tive meus filhos, não precisaria estar debatendo isso, cara. Mas eu penso naquela galera que precisa debater isso. E é essa a questão. A mulher que precisa de um tratamento e de um apoio do Estado para cuidar de si mesmo. Ok? Outra questão. A legislação penal que nós temos hoje é ineficaz. O fato de ter uma lei penal dizendo é crime a prática de aborto não impede a realização do aborto. O aborto é realizado no Brasil todos os dias. Então, essa lei simplesmente ela é ineficaz. Se ela é ineficaz, qual que é a razão dela continuar existindo? Outra questão. Se legaliza o aborto, milhares de mulheres poderiam realizar o aborto com menos risco à saúde. Simples assim. Nós não estamos falando que ao legalizar o aborto, nós vamos incentivar a prática do aborto. O aborto vai ser praticado independentemente de haver lei ou não, como é. Os números provam isso. Agora, se eu legalizo o aborto, eu crio forma, método, eu crio uma condição adequada para que esse aborto seja realizado. Mas, e essa é uma coisa que eu sempre trago nas palestras jurídicas, quando eu vou palestrar nos congressos jurídicos, um grande problema do nosso país, é por isso que o nosso país não avança na solução dos seus principais problemas, é que as soluções são apresentadas olhando sempre a ótica de um setor. E nunca há um diálogo ecossistêmico, né? Um diálogo ecológico, utilizando aqui os dizeres do professor Boaventura de Souza Santos. Né? É preciso olhar a temática sobre várias frentes de trabalho. Não adianta você vir um grupo religioso e defender a sua ideia. Aí do outro lado o grupo jurídico defende essa ideia. Aí do outro lado o movimento feminista defende a ideia. Aí do outro lado o movimento de direitos humanos defende a ideia. Não, essa galera tem que sentar e tem que debater. Então, não adianta descriminalizar o aborto se o Estado não assumir um outro papel. E qual que é o papel que o Estado tem que assumir? Um papel de protagonista. O Estado tem que ser o grande tutelador da prática do aborto no Brasil. Ele tem que ser o cara preocupado com isso. O Estado ele tem que patrocinar isso, ele tem que trazer para si essa responsabilidade. Porque essa responsabilidade diz respeito muito mais sobre saúde pública do que sobre legislação penal. É uma questão de saúde. Por isso, o Estado, ao legalizar a prática do aborto, ele vai ter que fazer o quê? Garantir apoio médico gratuito pelo SUS. Isso é óbvio.
sob pena de continuar havendo a mesma incidência da prática de aborto com crime, com mortes infinitas de mulheres no nosso país. Então, o Estado precisa assumir um papel protagonista de acolher essa mulher e cuidar dela, dando para ela todas as condições para a prática de um aborto seguro e, mais importante, gratuito. Como eu disse para vocês, o aborto do rico é diferente do aborto do pobre. Quem precisa de ajuda é o pobre. O rico ele vai continuar fazendo sempre, no melhor hospital, com o melhor médico. O pobre é que se ferra, que vai nessas clínicas, fundo de quintal ali, e é ele que está morrendo, né? Outra coisa, o Estado tem que ampliar o investimento em educação sexual e planejamento familiar. Meus queridos, eu sei que nessa onda conservadora existem movimentos para diminuir a educação na sociedade brasileira. E o motivo é muito simples, para deixar a sociedade burra mesmo e alheia às discussões políticas, como ela foi antigamente. Tá? A diferença é que hoje você tem internet e o acesso à educação é para todo mundo. Mas nem todo mundo no Brasil tem internet, nem todo mundo no Brasil tem acesso à educação de qualidade. Portanto, o Estado ele tem que ser o protagonista nesse papel. Ele tem que levar a educação sexual, educação de planejamento familiar para toda a sociedade. Tem que ir lá na favelona lá, tem que ir lá na escola pública, levar para a criança. Ah, para a criança? É, para a criança, porque a criança ela está engravidando lá fora da hora. E aí você destrói toda uma estrutura familiar, um planejamento familiar com aquela situação. Literalmente destrói. E você tem que estar mais a par disso, tem que ir lá em campo para ver o quanto é ralado a situação de uma família em que uma criança vira pai e vira mãe. E falo isso com a propriedade de ter sido pai aos 16 anos. A diferença é que eu tinha estrutura. E a nossa estrutura possibilitou a gente ter a nossa filha maravilhosa e hoje ela tem a vida dela. Mas nós ensinamos ela, ensinamos nossos filhos. Falamos assim, não vai fazer isso que a gente fez. Por quê? Porque a vida fica muito mais difícil quando você tem filho novo. Então, tem que levar educação sexual. Mas tem que levar educação sexual e de planejamento familiar desde a criança até o adulto. Porque o adulto também não sabe, ele precisa de educação. E o Estado tem que ser protagonista nisso. Agora, por que o Estado não faz? Porque dá muito trabalho, velho. Dá muito trabalho para o Estado. É muito mais fácil criminalizar o aborto do que educar a galera. Só que criminalizar o aborto não resolve o problema. E é por isso que nós precisamos trazer esse debate um pouco mais para cá. O tema deve ser tratado no âmbito da saúde pública, como eu já disse, e não no âmbito criminal, e muito menos no âmbito religioso. De forma que quem é religioso pega a tua fé e segue ela. O fato de ter uma lei permitindo a prática do aborto, se você acredita que o seu Deus vai proibir isso, você não vai praticar pela sua fé e pronto, a lei não vai interferir nisso. Agora, para o cara que não acredita no seu Deus, e tem um monte de gente que acredita que não vai ter nenhum pecado nesse ponto aqui, velho, a legislação vai proteger. Simples assim. Agora, como é que funcionaria um aborto legal? E aqui eu estou trazendo para vocês um modelo baseado na maior parte dos países que aprovam hoje, que já legalizaram a prática do aborto. Lembrando que a Argentina agora, em dezembro de 2020, cara, acabou de legalizar a prática do aborto aqui do ladinho, cara. Ou seja, até países aqui na América Latina, subdesenvolvidos como o Brasil, já estão legalizando a prática do aborto, colocando o Brasil realmente lá no fundinho desse debate. Mas trazendo aqui como proposta, tá, gente? São propostas que poderiam ser utilizadas na legalização do aborto, tá? Primeiro ponto. À medida que a gestação evolui, o grau de proteção sobre o feto tem que aumentar. Então, não dá para você tratar a possibilidade de um aborto no primeiro mês de gestação e no último mês de gestação da mesma forma. Então, tem que haver aqui um grau de proteção progressivo. Muitos países têm adotado a possibilidade do aborto até a 12ª semana de gestação. Então, até a 12ª semana de gestação, a mulher pode praticar o aborto sem justificativa, não precisa da justificativa. Simplesmente vai lá e escolhe praticar o aborto. Tá? Essa, inclusive, é a fundamentação que já tivemos julgados parciais, não foram do pleno ainda do Supremo Tribunal Federal, mas de turma do Supremo, no sentido de autorizar aborto até a 12ª semana de gestação, sem precisar justificar. Ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal já avançou nesse debate, permitindo. Depois não permitiu mais, porque o debate agora está para ser votado no plenário do Supremo Tribunal Federal e teve audiência pública e agora está para julgamento. Então, a qualquer momento esse tema vai ser julgado lá, tá? Mas essa seria uma possibilidade. Então, seria assim, até a 12ª semana de gestação, não precisa de justificativa para abortar. Passou da 12ª semana de gestação, aí aplica as excludentes de ilicitude que nós temos hoje na legislação penal. Ou seja,
Depois da 12ª semana de gestação, só pode praticar o aborto se for, no caso de estupro, ou para salvar a vida da mãe. Outro detalhe importante que tem que estar aqui em pauta. O aborto só poderia ser realizado por médico qualificado, clínica credenciada, de preferência pública, mas pode também ser praticado numa clínica particular, desde que haja uma fiscalização contínua do poder público através do Sistema Único de Saúde, porque o papel do SUS em relação à saúde privada é exatamente o papel de fiscalizador. Então, tem que ser fiscalizado e para isso, cara, isso aqui eu acho muito fantástico, tem que haver um acompanhamento psicológico antes e depois. Em alguns países, só para vocês terem ideia, o que se faz na legislação? A mulher que fala, eu quero abortar, chega lá e fala assim, chega no hospital e fala assim, eu quero praticar o aborto. Ela passa primeiro por uma triagem psicológica, então ela vai ter um acompanhamento psicológico, onde o psicólogo vai explicar para ela quais são os efeitos, o que acontece. Ela conversa com o médico vai lá explicar tudo o que vai acontecer, para a mulher ter ciência do que acontece. Mais ou menos o que já acontece hoje no Brasil com a vasectomia ou com a esterectomia que acontece com a mulher. Quando eu fiz vasectomia, sim, eu já fiz vasectomia, o médico sentou comigo e falou assim, eu vou cortar aqui, você não vai ter mais filho, parará, não vai produzir. Ou seja, você tem uma conversa prévia para entender o que vai rolar. De forma que a mulher, nesse momento, ela possa refletir e pensar após essa conversa se ela quer ou não fazer o aborto. Então, tem vários países que colocam ali, por exemplo, 5 dias de diferença para ela tomar a decisão se vai abortar ou não depois dessa conversa prévia. E, uma vez feito o aborto, depois acompanhamento psicológico, exatamente para a mulher sair deste momento da forma mais sustentável possível, psicologicamente falando. Como estamos hoje no Brasil? Então agora, para finalizarmos esse vídeo, em que pé esse debate está no Brasil? Cerca de 80% dos projetos de lei que tramitam hoje no Congresso Nacional são para aumentar a punição de quem pratica o aborto. E assustadoramente, esses projetos que punem de forma mais rigorosa aumentaram nos últimos 2 anos, com o crescimento desse movimento conservadorismo, com o crescimento da bancada da bala e da Bíblia. Só para vocês terem ideia, esse gráfico aqui mostra 2019 e 2020, a quantidade do aumento de proposições punitivas para a prática do aborto foi muito superior à de todos os anos anteriores, tá? O que mostra a influência conservadora nesse debate no âmbito do Congresso Nacional. E, por outro lado, nós temos hoje esse debate também no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O principal processo que tramita hoje é a DPF 442, Teve um outro pedido que foi feito agora em 2021, ele provavelmente vai acompanhar a DPF 442, que já está muito mais avançado no seu julgamento, já teve audiência pública, consultando vários setores da sociedade, uma iniciativa do Supremo fantástica, e agora está para julgamento. Não sabemos quando que vai ser julgado, talvez quando você assista esse vídeo, essa DPF já tenha sido julgada e provavelmente você vai encontrar um outro vídeo aqui no meu canal falando sobre a DPF 442 após o julgamento. Mas, enquanto a DPF 442 não é julgada, nós estamos agora na espera se o Supremo Tribunal vai autorizar a interrupção da gravidez voluntária até a 12ª mês de gestação, até a 12ª semana de gestação ou não. O julgamento vai pautar exatamente isso aqui. Ou o STF vai autorizar a prática do aborto sem precisar justificar, ou não vai autorizar. E o que está em jogo? A constitucionalidade da criminalização do aborto. Por que o STF é legítimo para apreciar isso aqui nessa DPF? Porque nós temos uma legislação penal de 1940. E essa legislação penal de 1940, naquele quesito da punição da prática do aborto, ela já está ultrapassada. Precisamos adequá-la à nova realidade do nosso país. Então, o debate da DPF 442 está trazendo esses temas em questão. E, por fim, a partir dessa DPF, nós teremos um rumo para o Brasil que não inviabiliza a produção legislativa. Então, resolveria isso se o Legislativo simplesmente aprovasse uma lei permitindo a prática do aborto ou criando o aborto legal até a 12ª gestação. Pronto, encerraria a discussão dessa DPF. Mas, ao que tudo indica, com o Congresso que nós temos hoje, dificilmente a aprovação do aborto passaria no Congresso tão conservador como nós temos hoje. Portanto, a única esperança para a legalização do aborto hoje está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. E aí, eu quero encerrar esse vídeo deixando para você essa pergunta. O que você acha? Você acha que o aborto deve ser permitido no Brasil
Ou você continua contra o aborto mesmo depois dessas justificativas? Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui no nosso canal, compartilhe nas suas redes sociais esse debate para que outras pessoas possam vir aqui debater. E agora é com vocês. Aqui nos comentários você pode comentar e colocar a sua opinião. Só faça um convite. Use aquilo que você tem mais de precioso na vida e que distingue você de um macaco, a sua razão. Não fala merda aqui embaixo. Pensa, velho, coloca teu cérebro para funcionar. E se for argumentar, argumente racionalmente, porque isso vai elevar o nosso debate de forma que nós possamos crescer juntos diante de mais uma treta constitucional. Beijo no coração e até a próxima treta constitucional.